Olá e sejam muito bem-vindos à nossa 15ª aula do curso de AutoCAD Civil 3D. Meu nome é Rian Miranda e hoje veremos o processo de construção do diagrama de Bruckner. Então, agora que nós já calculamos os nossos volumes de terraplenagem, nós podemos construir o diagrama de Bruckner, que nada mais é do que uma representação gráfica das movimentações de terra que ocorrem ao longo do nosso projeto. Então, para nós construirmos o diagrama de Bruckner, devemos primeiramente vir até o menu Ribbon, na aba Analyze, e na sequência devemos vir na seção Volumes and Materials e devemos selecionar a ferramenta Mass Hole Diagram, por meio desse ícone aqui em cima. Então, clicamos sobre ele e será então aberta a janela de criação do diagrama de Bruckner. Vamos representar o nosso diagrama de Bruckner ao longo do alinhamento horizontal da nossa rodovia, utilizando como base as seções transversais que construímos na nossa aula número 13. Vamos nomear o diagrama de Bruckner. Então, nesse campo, vamos deletar a opção atual e digitar diagrama de Bruckner. E vamos manter o estilo de apresentação do diagrama como estilo padrão. E vamos então clicar em Create Diagram. Vamos selecionar uma área, ou melhor, um local na nossa área de trabalho para criarmos o diagrama. Eu vou criar próximo à nossa vista de perfil. E pronto! Agora nós podemos observar a representação do diagrama de Bruckner da nossa rodovia. Então é possível perceber que a linha do diagrama, que é essa linha azul, ela ocupa um espaço muito pequeno na nossa janela do diagrama de Bruckner, ok? Isso acontece porque a nossa escala vertical ela está muito maior do que o necessário. A gente pode diminuir essa escala. Então, para isso, eu vou selecionar a minha vista do diagrama de Bruckner, vou clicar em Mass Hole View Properties, aqui no menu Ribbon. Na janela de propriedades do diagrama de Bruckner, eu vou vir em Object Style, vou clicar nesse botão de edição. Na sequência, vamos vir na aba Vertical Axis e vamos alterar a escala do eixo vertical, mudando os valores do Major Thick Details e do Minor Thick Details. Ok? Então, primeiramente, vamos vir aqui em Interval e vamos alterar de 100.000 para 10.000. Vamos cortar um zero. E vamos fazer o mesmo no Minor Thick Details Interval. Ele está atualmente em 20.000. Vamos alterar para 2.000. Então, com isso, aqueles quadradinhos do nosso grid, eles vão representar cada um volume de 2.000 metros cúbicos de material. Vamos então aplicar. Na sequência, vamos vir também em Graph e vamos alterar esse Vertical Exaggeration de 0,001 para apenas 0,01. Vamos aplicar, vamos dar um OK, aplicar e OK. Perceba que agora a nossa linha do diagrama de Bruckner ocupa uma área muito maior dentro da janela e que a própria janela também cresceu de tamanho e acabou avançando sobre a nossa vista de perfil. Vamos fazer então uma alteração no posicionamento do nosso diagrama de Bruckner. Vamos selecionar a vista do diagrama. Vamos selecionar a ferramenta Move. Vamos então digitar M, Enter. Eu vou vir aqui embaixo no diagrama de Bruckner e vou clicar onde a nossa linha inicia, na estaca número 0, tá? E eu vou posicionar ela junto com a estaca 0 da nossa vista de perfil. Então, eu vou clicar.
E na sequência, eu vou selecionar novamente o diagrama de Bruckner, vou utilizar a ferramenta Move e vou mover a janela do diagrama de Bruckner para baixo, ok? Então agora a gente consegue observar paralelamente a linha azul do nosso diagrama de Bruckner, acompanhando o perfil longitudinal do nosso projeto. Então dessa maneira fica mais fácil da gente conseguir identificar as regiões de corte e as regiões de aterro e o efeito que essas regiões causam no diagrama de Bruckner, no sentido de elevar a quantidade de material disponível ou reduzir a quantidade de material disponível. Então, conforme a gente já consegue identificar, o diagrama de Bruckner aponta que, desde o início do projeto até o final, nós temos um movimento ascendente do material disponível, indicando que nós temos mais cortes do que aterros no nosso projeto. Então, se nós nos aproximarmos do final do nosso diagrama de Bruckner e construirmos uma linha, iremos verificar que essa linha se posiciona próximo aos 24.000 metros cúbicos de material na última estaca do projeto, que é justamente o que nós já havíamos verificado por meio tanto das tabelas de terraplenagem como do relatório de terraplenagem na nossa última aula. Porém, se nós observarmos a nossa vista de perfil do projeto, vamos primeiramente deletar essa linha. Pronto. Vamos agora reduzir nosso zoom. E agora, nós já conseguimos observar o seguinte. Nós temos muito mais regiões achuradas em amarelo na nossa vista de perfil do que regiões achuradas em vermelho. E a própria área das regiões achuradas em amarelo é maior do que a área das regiões rachuradas em vermelho. Ou seja, se nós observarmos a nossa vista de perfil, nós podemos notar uma maior quantidade de aterros do que de cortes, o que é um contrassenso se nós compararmos a vista de perfil com o diagrama de Bruckner. Isso está acontecendo por um simples motivo. Se nós nos aproximarmos da nossa vista de perfil, iremos notar o seguinte. Em verde, nós temos a representação do nosso terreno natural. E em rosa, nós temos a representação do grade finalizado do nosso projeto. Ou seja, nós temos o alinhamento vertical no nível do pavimento da nossa rodovia. Entretanto, como nós já verificamos nas aulas anteriores, os volumes de terraplenagem são limitados pela superfície do terreno natural e pela superfície do dátum do corredor, ou seja, pelo leito da nossa rodovia. Então, para nós conseguirmos representar essas achuras de forma mais fiel à realidade, nós devemos representar o alinhamento vertical referente ao dátum do nosso corredor. Para nós fazermos isso, nós devemos vir no menu Ribbon, na seção Create Design, devemos selecionar a ferramenta Profile e Create Surface Profile. E na sequência, nós devemos selecionar a superfície do dátum do nosso corredor e clicar no botão Adicionar. Vamos então dar um OK. E perceba que surge essa nova linha verde, acompanhando a linha rosa do grade finalizado do nosso projeto. Então, essa linha verde é justamente a linha que representa o grade do nosso projeto no nível do dátum do corredor, ou seja, no nível do leito da nossa rodovia. Então, vamos fazer uma pequena alteração no estilo de representação dessa nova linha, ok? Vamos, então, selecionar a nossa vista de perfil. Vamos no menu Ribbon, na seção Modify View
e vamos selecionar a ferramenta Profile View Properties. Na sequência, vamos em Profiles, em Superfície, Datum, Corredor. Vamos até a coluna Style. Vamos clicar sobre o estilo Terreno Natural. E vamos criar um novo estilo especificamente para a superfície de Datum do nosso corredor. Vamos criar esse novo estilo a partir do estilo Projeto, que é o estilo do alinhamento vertical no nível do pavimento. Então, selecionamos Projeto, vamos clicar nessa setinha e vamos selecionar a opção Copy Current Selection, ou seja, vamos criar uma cópia a partir do estilo Projeto. Então, agora, na aba Information, vamos selecionar um nome, vamos nomeá-lo então como Grade de Terraplenagem. Vamos utilizar o mesmo nome na descrição. E na sequência, vamos até a aba Display. Nessa aba, para todas as linhas que apresentarem a cor rosa, nós vamos selecionar. Então, vamos primeiro selecionar a primeira linha, vamos pressionar o botão Shift no nosso teclado e vamos, por último, clicar na linha Arrow. E assim, selecionamos todas as linhas que apresentam cor rosa. Ok? Na sequência, vamos em Line Type e vamos selecionar um estilo tracejado. Então, por meio desse estilo, a gente vai diferenciar o que é o alinhamento vertical no nível do pavimento e o que é o alinhamento vertical no nível do leito da nossa rodovia, que é justamente o grade de terraplenagem. Então, assim, o grade de terraplenagem vai aparecer tracejado. Vamos aplicar essa alteração. Vamos dar um OK. Vamos dar um OK novamente. E por último, nós vamos vir na aba Hatch. Vamos expandir tanto o corte quanto o aterro. Então aqui a gente vai indicar quais são as superfícies que delimitam os nossos cortes e os nossos aterros. Então, no corte, a gente já tem que a superfície superior é o terreno natural. No limite inferior, nós utilizaremos a superfície de datum do corredor. Já no aterro, nós temos como limite superior a superfície de alinhamento vertical, vamos trocar também para a superfície de datum do corredor. E na superfície inferior, vamos manter a opção terreno natural. E agora sim, nas regiões de corte, a nossa vista de perfil vai apresentar achuras vermelhas entre o terreno natural e a linha do grade de terraplenagem, enquanto nos locais de aterro, ele vai apresentar uma achura amarela entre o grade de terraplenagem e o terreno natural. Percebam que agora nós temos mais áreas achuradas em vermelho do que áreas achuradas em amarelo, indicando assim uma maior presença de cortes do que de aterros no nosso projeto. Além disso, a própria área das achuras em vermelho sofreu um aumento em relação à configuração anterior, enquanto a área das achuras em amarelo sofreu uma redução. Então, assim, nós já conseguimos concluir que a representação das achuras de corte e aterro na nossa vista de perfil está mais condizente com o projeto de terraplenagem que nós construímos na nossa última aula. Ou seja, agora nós podemos observar na vista de perfil uma maior quantidade de cortes do que de aterros. E essa observação também é condizente com o nosso diagrama de Bruckner. E se nós compararmos o perfil do nosso projeto com o nosso diagrama de Bruckner, nós iremos verificar que na região inicial do projeto temos uma área achurada em vermelho, indicando uma região de corte.
E, consequentemente, o diagrama de Bruckner sofre um aumento na região inicial, apontando justamente o acúmulo desse material de corte. Na sequência, o diagrama de Bruckner sofre uma descida, indicando justamente que esse material acumulado inicialmente foi utilizado para a composição do aterro que temos nessa faixa do projeto. Na sequência, o projeto conta com uma região achurada em vermelho, com um grande corte, e, consequentemente, o diagrama de Bruckner sofre um aumento desde essa região até essa região, apontando justamente o acúmulo desse material de corte. Na sequência, o diagrama de Bruckner sofre uma queda, ou seja, parte do material de corte foi utilizada nesse aterro, em amarelo. E, por último, essa região de corte, achurada em vermelho, acarreta na subida do trecho final do diagrama de Bruckner, chegando assim aos cerca de 24.000 metros cúbicos de material acumulado na última estaca do projeto. Então, para solucionar esse problema, vamos tentar alterar o nosso alinhamento vertical, buscando equilibrar os nossos cortes com os nossos aterros, e assim reduzir a quantidade de material que sobra no final do nosso projeto. Para isso, vamos nos aproximar da nossa vista de perfil. E nessa região inicial, vamos elevar as cotas do nosso alinhamento vertical de maneira a reduzir essa região de corte e aumentar essa região de aterro. Então, para isso, vamos primeiramente selecionar o nosso PIV por meio desse botão, essa setinha, e vamos subir o nosso PIV, tá? Vou jogar ele aqui para cima. Então, além disso, vamos também no nosso próximo PIV e vamos elevar também esse PIV. Perceba que as achuras não acompanharam a elevação do PIV. Então, para corrigirmos esse erro, vamos vir aqui do lado em Corridors, vamos clicar sobre Corridor com o botão direito e vamos selecionar a opção Rebuild. Ok? E isso vai fazer com que o grade de terraplanagem e a achura amarela subam, acompanhando o nosso alinhamento vertical. E pronto! Agora nós já podemos observar que tivemos um aumento na região de aterro, ok? Vamos observar o efeito desse aumento no diagrama de Bruckner. Então vamos lá. Eu vou diminuir o zoom. E percebam que agora o diagrama, embora tenha tido uma subida inicial com o aumento do volume de corte, ele teve uma grande queda aqui à frente, representando justamente essa região de aterro que nós aumentamos. Então, conforme nós observamos nas últimas aulas, o alinhamento vertical deve atender a um conjunto de critérios técnicos associados à visibilidade nos trechos de curva vertical, para que nós possamos garantir a segurança dos usuários da via. Então agora vamos nos aproximar da nossa vista de perfil para verificar se o nosso projeto, após essas alterações que nós realizamos, ainda atendem aos critérios técnicos. Então vamos lá, vamos nos aproximar da primeira curva vertical nessa região. E nós já conseguimos verificar o surgimento desse primeiro sinal de alerta. Se nós passarmos o mouse sobre ele, ou melhor, se nós pararmos o mouse sobre ele, iremos ver que o AutoCAD Civil 3D nos apresenta a seguinte mensagem: Minimum K for Passing Sight Distance Violated. Ou seja, nós estamos violando o valor mínimo de curvatura para uma distância de visibilidade de ultrapassagem. Segundo o AutoCAD Civil 3D, a configuração atual da nossa vista de perfil nos garantiu um valor de curvatura K igual a 160, enquanto o valor mínimo de curvatura K deveria ser de 195. Então, nós precisamos novamente alterar o nosso alinhamento vertical
para garantir o valor mínimo da curvatura K. Então vamos fazer isso. Eu vou subir um pouquinho na nossa lista de perfil. Vou selecionar o alinhamento vertical. Vou selecionar o PIV. E agora eu vou baixar um pouco o nosso PIV. Vou levar até aqui. Então percebam que agora o nosso valor de curvatura K atingiu o valor de 204 e que nós não temos mais aquela mensagem de alerta, ou seja, agora nós conseguimos novamente atender ao critério de visibilidade de ultrapassagem nas curvas verticais. Vamos então reconstruir o nosso corredor. E agora vamos observar o resultado dessa alteração no nosso diagrama de Bruckner. Então vamos lá. Então a gente já consegue observar que nessas estacas iniciais do nosso projeto, a nossa linha do diagrama de Bruckner, que antes estava chegando até a parte negativa, né, abaixo do eixo horizontal, agora ela se mantém acima do eixo horizontal. Então, quer dizer, só essa alteração que nós fizemos já garantiu aí um aumento de pelo menos 2.000 metros cúbicos, né, de volume, já que cada quadradinho nosso, a altura representa 2.000 metros cúbicos. Então, isso já acabou acarretando num aumento na quantidade de materiais acumulados na nossa última estaca, ok? Então, eu acho que nessa altura do campeonato vocês já entenderam mais ou menos como é a ideia, né? Se a gente quer equilibrar cortes e aterros, a gente precisa ainda assim estar atento para as questões técnicas. Então, talvez a gente encontre uma conformação para o nosso alinhamento vertical que, economicamente, seja muito favorável, a gente consiga reduzir muito os movimentos de terra. Porém, a gente acaba deixando de atender às condições técnicas. E aí, por outro lado, se a gente atende às condições técnicas de forma muito satisfatória, talvez o projeto não fique tão econômico e os volumes de movimentação de terra ficam exagerados. Então a gente precisa, basicamente, gastar um tempo para encontrar qual seria um perfil vertical que seja economicamente viável, ou seja, que garanta as menores movimentações de terra, mas que ao mesmo tempo atenda aos critérios técnicos. Então, para não deixar esse vídeo muito extenso, eu vou cortar ele agora e eu vou procurar esse alinhamento vertical que parece ser o ideal para o nosso projeto, minimizando cortes e aterros e garantindo o lado técnico. Beleza? Então, vamos lá. Então, pessoal, depois de algum tempo tentando encontrar o alinhamento vertical ideal, eu cheguei a essa configuração, ok? Então, por meio dessa configuração, a gente já pode verificar que no diagrama de Bruckner, a gente não tem mais aquela grande subida, né, de material acumulado. Então, a gente conseguiu diminuir bastante a quantidade de cortes, elevar a quantidade de aterros, de maneira que no final do nosso projeto, na última estaca, nós atingimos essa localidade com um volume total de cerca de menos 1.377,76 metros cúbicos. Ou seja, nós saímos daquela situação inicial onde nós tínhamos cerca de 24.000 metros cúbicos de material sobrando, ou seja, esse material precisaria ser dispensado em uma caixa de bota fora. E nós chegamos nessa configuração atual do nosso alinhamento vertical, onde na última estaca do projeto faltam apenas 1.377 metros cúbicos de material. Ou seja, a gente vai precisar fazer um empréstimo de uma quantidade reduzida de material para conseguirmos finalizar o nosso projeto. Além disso, se nós observarmos o nosso alinhamento vertical, percebam que na primeira curva eu consegui atingir uma curvatura de 196,786, que é maior do que o valor mínimo de 195 preconizado pelo DENIT. Então, assim, eu consegui atender a condição técnica
do critério de visibilidade de ultrapassagem em curvas verticais. Ou seja, o nosso projeto não apenas é economicamente mais viável, como nós vimos anteriormente, como agora ele também atende aos critérios técnicos. Ok? Então, se nós observarmos as próximas curvas do nosso projeto, a gente tem essa curva vertical, onde o valor de K foi de 161,935. Observe que também não tivemos nenhum sinal de alerta, ou seja, essa curvatura é suficiente para visibilidade nessa curva côncava. E por fim, a nossa última curva vertical atingiu um valor de curvatura K igual a 485, também sem nenhum sinal de alerta. Ou seja, as nossas curvas verticais atenderam aos critérios técnicos e oferecem um bom nível de segurança para os usuários da rodovia. Também podemos fazer essa mesma análise para os trechos em tangente. Então vamos verificar se houve algum sinal de alerta ao longo das nossas tangentes. Então percebam que não houve nenhum sinal de alerta na última tangente do nosso projeto, nem na tangente anterior, e nem nas duas tangentes iniciais. Então, dessa maneira, a gente já consegue concluir que nosso projeto atende aos critérios técnicos do DNIT e que nós conseguimos atingir uma situação mais econômica do que no alinhamento vertical que tínhamos inicialmente. Então, voltando ao nosso diagrama de Bruckner, nós agora também podemos utilizar o diagrama de Bruckner para definir uma distância econômica para o transporte dos materiais de corte para as regiões de aterro. Para fazermos isso, devemos primeiramente selecionar o diagrama de Bruckner e devemos vir em Balancing Options. Na sequência, devemos marcar a caixa Freehaul Distance, que seria basicamente a distância livre para a realização de transporte de materiais dos cortes para os aterros, ou seja, é a distância em que esse transporte se dá de maneira econômica. E podemos definir um valor para essa distância. Eu vou definir então uma distância de 250 metros. E vou clicar em Apply e OK. Na sequência, vamos alterar o padrão de visualização do nosso diagrama de Bruckner. Vamos então em Mass Hole View Properties. Vamos selecionar a aba Mass Hole Line. E ao lado de padrão, iremos clicar no botão de edição. Na sequência, iremos na aba Freehaul e alteraremos o padrão Measure from Balance Point para Measure from Grade Point. E por último, vamos na aba Display, vamos em Freehaul Area e vamos alterar a cor de cinza para verde. E em Overhaul Area, iremos alterar a cor de cinza para vermelho. E vamos tornar o Overhaul Area visível. E o que significam Overhaul Area e Freehaul Area? Vamos lá. O Freehaul Area é a região do nosso diagrama de Bruckner que vai ser rachurada com a cor verde, indicando que nessa região o volume de material acumulado pode ser transportado longitudinalmente dentro do canteiro de obras, desde o seu local de corte até os seus locais de aterro. Já o Overhaul Area vai ser uma área no diagrama de Bruckner marcado com a hachura vermelha para indicar que nessas localidades não há possibilidade de transporte de materiais das regiões de corte até as regiões de aterro de maneira econômica. Ou seja, nessa região, caso haja sobra de materiais, será necessária a realização de um bota-fora, já que esses materiais não poderão ser aplicados dentro do nosso projeto de terraplenagem. Por outro lado,
Caso uma região achurada em vermelha apresente falta de materiais, será necessária a realização de um empréstimo, tornando assim possível a realização do aterro nessas localidades. Então agora nós vamos clicar em Apply, vamos clicar em OK, novamente Apply e OK. Então agora nós podemos visualizar o nosso diagrama de Bruckner com esses padrões de cores, tanto para o freehaul quanto para o overhaul, ok? Então se nós analisarmos o nosso diagrama de Bruckner, vamos nos aproximar dessa primeira onda. Vamos criar uma cota para facilitar a compreensão do diagrama de Bruckner. Então eu vou criar uma cota iniciando daqui até aqui, na base dessa região verde. Então vamos lá. Na parte inicial do nosso projeto, a partir da estaca 0, nós podemos verificar uma subida da nossa linha do diagrama de Bruckner, indicando que essa é uma região de corte. E o corte vai ser observado até o pico da nossa onda, ok? Entretanto, a gente consegue observar essa região inicial do corte achurada em vermelho, indicando que essa porção de material de corte não pode ser reaproveitado para os aterros do nosso projeto, porque ele fica muito distante da região na qual o aterro se inicia, que é a partir do pico dessa onda, ok? Então, como esse material está muito distante, ele precisa ser descartado do projeto. Então, ele precisa ser transportado para uma caixa de bota fora. E sempre que um material é transportado para uma caixa de bota fora no diagrama de Bruckner, nós representamos esse transporte por meio da subida da linha de compensação. Então, inicialmente, nós temos a linha de compensação no eixo do diagrama de Bruckner, no nível de volume 0, ok? E essa linha de compensação vai sofrer, então, uma subida, que é representada justamente por essa linha azul vertical, ok? Então, no momento em que essa linha azul vertical sobe e toca a nossa onda, a gente chega numa região onde o volume de material é igual a 0, ou seja, nós pegamos todo aquele material vermelho, jogamos fora e ficamos com 0. Então, a partir daqui, a gente continua em um trecho de corte, acumulando material até o pico dessa onda, e a partir desse pico a gente encontra uma região descendente, de aterro. Ou seja, todo o material que nós cortamos desde lá de baixo até o pico da onda será utilizado para aterrar o trecho descendente dessa onda. Então, basicamente, a gente vai pegar o material daqui e vai transportar para cá. E se nós observarmos a distância na qual esse transporte de materiais é realizado, nós vamos ver por meio da cota que é uma distância exatamente igual a 250 metros, que é a distância econômica do nosso projeto. Então, na sequência, a gente vai chegar nessa região do projeto novamente com um volume acumulado igual a 0, correto? Já que nessa região a nossa onda atinge a linha de compensação. E a partir daqui, a gente vê que a linha do diagrama de Bruckner segue na descendente, indicando que após atingirmos o volume acumulado igual a 0, nós ainda teremos que realizar um aterro. Mas como vai faltar material para a gente concluir esse aterro na região rachurada em vermelho, o que o AutoCAD Civil 3D faz é, ele basicamente pega a nossa linha de compensação na base dessa região verde e desce a linha de compensação até esse nível, ok? Então, basicamente, ele vai sair dessa região, onde o volume acumulado está zerado, tá? E ele vai descer algo em torno de 2.205
metros cúbicos até essa região da linha verde, tá? E o que ele faz com isso ele basicamente está indicando para a gente a necessidade de realização de um empréstimo para a conclusão do aterro nessa região vermelha, tá? Então, a descida da linha de compensação representa basicamente a necessidade de um empréstimo nessa região do nosso projeto, tá bom? Essa região que fica a 320 metros, então ela está aproximadamente ali na estaca 16 do nosso projeto, tá? Então, na sequência, a gente vai ter toda essa região vermelha que a gente vai realizar o aterro com o material de empréstimo que nós obtivemos na estaca 16 do projeto, tá? Na sequência, a gente consegue observar a formação dessas 3 ondas verdes consecutivas, indicando que nessa região do projeto nós conseguiremos fazer a compensação de cortes e aterros utilizando apenas o material existente dentro do nosso canteiro de obras. E, portanto, não será necessária a realização nem de empréstimos, nem de bota fora de material. Então, analisando a primeira onda, nós podemos verificar que ela se inicia num trecho onde o volume acumulado é igual a zero, ela segue na descendente, indicando uma região de aterro, atinge o fundo da onda e depois passa a crescer, indicando uma região de corte. Então, a gente pode observar que todo o material de corte dessa região é utilizado para o preenchimento do aterro nessa região aqui atrás. O mesmo pode ser observado na segunda onda. Nessa região, o diagrama de Bruckner cresce, indicando uma área de corte. A partir do pico da nossa onda, teremos então um trecho descendente de aterro e todo o material cortado antes do pico da onda será aplicado no aterro após o pico da onda. Na sequência, temos novamente uma onda negativa, com um trecho inicial decrescente de aterro. A onda atinge seu fundo, passa a crescer numa região de corte, e o material de corte obtido após o fundo da onda será aplicado na região de aterro antes do fundo da onda. Então, na sequência, nós conseguimos verificar a formação de mais uma onda, que inicia com um trecho crescente de corte, atinge seu pico e então entra numa zona decrescente de aterro. Nessa onda, temos uma parte inicial rachurada em vermelho, indicando que todo esse material cortado deve ser descartado da obra por meio de um bota-fora. Isso também pode ser observado por meio da subida da nossa linha de compensação, desde esse nível aqui embaixo até esse nível aqui em cima, localizado na base da região verde. Podemos verificar ainda que essa subida da linha de compensação é da ordem de 2 quadrados do nosso grid, ou seja, o bota-fora que deve ser realizado nessa região é da ordem de 4.000 metros cúbicos. Então, teremos nesse ponto uma zona com um volume acumulado igual a zero, que é justamente onde o diagrama de Bruckner encontra a nossa linha de compensação. A partir daqui, a linha do diagrama de Bruckner sobe, indicando uma região de corte, chega no seu pico, e todo esse material cortado até o pico dessa onda verde será aplicado na região de aterro, nessa metade decrescente da onda verde. Então, dessa maneira, nesse ponto, nós teremos novamente o nosso volume de material acumulado igual a zero, já que nessa região a nossa linha de compensação toca justamente na linha do diagrama de Bruckner. Porém, logo após esse ponto, podemos verificar que a linha do diagrama segue na descendente, indicando a necessidade de realização de um aterro. Como nosso volume acumulado nesse ponto é igual a zero, devemos então realizar um empréstimo de material,
que é representado pelo diagrama de Bruckner através da descida da linha de compensação, desse nível para esse nível mais abaixo. Então, essa descida da linha de compensação representa justamente o empréstimo necessário para que nós realizemos o preenchimento da região de aterro rachurada em vermelho. Então, na sequência, nós seguiremos para a nossa última onda do diagrama de Bruckner e iremos verificar que se trata de uma onda negativa. Então, ela segue na descendente, atinge seu valor de fundo e, na sequência, sobe numa região de corte. Então, nessa região inicial, descendente, nós temos uma área de aterro rachurada em vermelho, indicando que nessa região nós não teremos a possibilidade de realizar a compensação de cortes e aterros com o material existente na obra. Então, dessa maneira, será necessário baixar a nossa linha de compensação desse nível inicial para esse nível final. Então, nesse ponto, a nossa linha de compensação atinge a linha do diagrama de Bruckner e, portanto, teremos um volume de material acumulado igual a zero. A partir daqui, teremos uma região descendente na nossa onda, indicando assim a realização de um aterro, até atingir a sua região de fundo. Após o fundo, essa onda terá um trecho ascendente, indicando uma região de corte, onde todo esse volume de corte será aplicado nessa região de aterro. Então, na sequência, nós iremos partir novamente de um ponto onde teremos zero volume acumulado de material e iremos realizar um corte, que é representado por essa linha ascendente do diagrama de Bruckner. Entretanto, não haverá mais nenhuma região de aterro a ser preenchida no nosso projeto, e dessa maneira, todo esse volume de corte representado por essa região achurada em vermelho será descartado através de um bota fora. Então, dessa maneira, nós finalizamos o processo de construção e interpretação do nosso diagrama de Bruckner. Então, pessoal, observem como é prática a realização do projeto de terraplenagem no AutoCAD Civil 3D. Todos os cálculos de volumes de terraplenagem foram realizados automaticamente pelo software. Nós não precisamos realizar nenhum cálculo de volume estaca por estaca. E nós conseguimos obter automaticamente o resultado desses cálculos por meio de tabelas e de relatórios de terraplenagem que geramos na nossa última aula. E já nessa aula, nós podemos representar o nosso projeto de terraplenagem graficamente por meio do diagrama de Bruckner. Então, com o diagrama de Bruckner, nós podemos verificar os locais onde é possível realizar a compensação de cortes e aterros de maneira econômica dentro do nosso canteiro de obras, e nós também identificamos os locais onde será necessária a realização de empréstimos e botaforas. Então, essas informações coletadas através do diagrama de Bruckner são fundamentais para o planejamento da equipe de campo durante a execução do projeto de terraplenagem, e por isso é um passo fundamental no nosso projeto de rodovias. Então, com isso, pessoal, nós chegamos ao final de mais uma aula. Na próxima aula, nós faremos o cálculo do volume de materiais que vão ser implementados na construção da nossa rodovia. Então, eu agradeço pela atenção de todos e nos vemos no nosso próximo vídeo.